Olá, olá galerinha, estamos aqui em mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser a parte 2 sobre o vídeo sobre castelos medievais europeus. Hoje é a segunda parte, tá? É a segunda parte dessa minha dupla de vídeos. Esse aqui vai ser o último vídeo sobre castelos medievais europeus, pelo menos resumidos da forma que eles estão aqui, tá? Depois no futuro eu posso dizer sobre coisas específicas deles, mas resumidos das formas, assim, um resumo geral sobre os castelos medievais europeus. Provavelmente esse aqui é o último vídeo sobre, provavelmente. Se você não viu a parte 1, veja a parte 1 para você poder ver esse vídeo, porque vai ser bem melhor pra você entender as coisas, dar um contexto melhor, porque esse vídeo eu falo de coisas mais específicas, que ainda não são tão específicas para eu poder botar num resumo, mas que são mais específicas do que a da parte 1. A parte 1 dá um contexto bem básico mesmo. É bem melhor que você veja a parte 1. Então veja a parte 1, né, a primeira parte, resumos castelos medievais europeus, né, parte 1. E agora essa aqui é a parte 2 do último vídeo, onde eu vou continuar, vou explicar outras coisas e aí eu vou poder finalizar. Provavelmente eu vou finalizar aqui os castelos medievais europeus, os resumos sobre. Ok, vamos lá. A gente tem várias coisinhas pra passar, selecionei algumas bem interessantes aqui. E o que eu gostaria de começar seria pelo que podemos dizer de gênesis dos castelos europeus medievais. Os primeiros castelos europeus medievais, os primeiros modelos e estilos. E esses estilos se chamava Mount and Bailey, castelos Mount and Bailey, que eu expliquei na parte 1 o que é um Bailey, que é o fosso, e Mount, se traduzido do inglês para português, é um monte. Então, Mount and Bailey, Monte Fosso. Então, seriam castelos Monte Fosso. Esse é o primeiro tipo de castelo medieval que existe. Porque se você voltar, isso aí aparece no começo da Idade Média. Porque se você voltar para os romanos ali, para os romanos, para os egípcios, para os gregos, você praticamente não tinha fortificações que podem ser considerados meio que castelos onde pessoas moravam. Porque no primeiro vídeo eu explico a definição de castelo. E a maioria dessas construções que parecem ser castelos antes da Idade Média, na verdade não se encaixam na definição de castelo. Pouquíssimos exemplos. Eu nunca achei um, mas deve existir, eu não duvido nada que deve existir, mas pouquíssimos exemplos. E também um castelo europeu medieval. A gente tá falando de castelos europeus medievais, logo tem que ser castelos medievais. Enfim, no início da Idade Média, o primeiro estilo de castelo é o mais famoso que popularizou, e aí depois evoluiu para os outros diferentes estilos. É o Mount and Bailey, Monte e Fosso. Esse estilo é basicamente, tá passando imagens aí na tela, como vocês podem ver, e é basicamente um estilo onde você tem duas áreas separadas. Você tem duas áreas separadas por muro e fortificações. Uma área é meio que a vilazinha em si, não necessariamente a vila feudal, mas onde tem construções, onde, sei lá, tem um celeiro. Pode em si ser a vila, mas também podia ser só, sei lá, um celeiro, lugar onde eles guardavam as coisas pro inverno, porque é mais protegido lá, guardar só coisas específicas, enfim. É meio que o yard do castelo. Já a outra parte é a fortificação principal, onde é uma torre principal, o keep, que como é só uma torre principal e é a maior, é o keep barra donjon também, é o keep e o donjon, tá? Gente, quando eu falo assim que é a parte 1 é porque todos esses termos que eu tô usando eu explico na parte 1. Enfim, continuando. E essa segunda parte tem o keep e o donjon, né? O keep barra donjon, onde é a fortificação de, sei lá, o Lorde moraria, ou eles podem usar pra guardar coisas. Ali onde o Lorde mora e tudo mais. E é a parte mais fortificada. A segunda parte do castelo, que é onde tem o keep, ele é mais alto. É a parte mais alta, ele tem um monte. Vocês podem ver que tem um monte de terra artificialmente feito. Na maioria das vezes artificialmente feito, nem sempre, mas na maioria das vezes, muitas vezes, subia esse montezinho, tava lá em cima. Aí lá embaixo tinha a segunda parte, que aí em si algumas vezes pode ser subido num montezinho ou só numa parte plana, mas normalmente é sempre mais baixo que a outra parte. E nunca é tão alto assim. Enfim. E em volta
das duas áreas, tá? Em volta das duas áreas, em volta de tudo, tem um fosso. Pode ser tanto um fosso em volta dos dois e os dois estarem juntos por terra, ou os dois, tá, as duas áreas do castelo estarem separadas por fossos. Então, basicamente, esse é o gênesis do castelo. O primeiro tipo de castelo que era bem simples, era bem simples mesmo, bem de boa. E aí depois eles foram evoluindo para diferentes estilos de castelos, tudo mais de madeira, né, principalmente madeira, e aí foi evoluindo para os de pedra. E lembra que os de madeiras continuaram, pela maior parte da Idade Média, continuaram sendo a maioria. Porém, os de pedra continuaram evoluindo, assim como os de madeiras também evoluíram. Beleza? Bem básico isso aqui. Ok, agora a próxima coisa que eu quero falar sobre os castelos. Torres. Torres. Porque a gente tem diferentes variações de torres, muitas mesmo. E aí eu quero falar delas. E eu vou explicar mais ou menos os estilos que você vai achar de torre, tá? Primeiro estilo é o clássico, né? É o que a gente mais vê por aí, que é ali chega a muralha, aí tem uma torre, ela sobe, ela é mais elevada que a muralha, ela é um pouco mais pra frente que a muralha, e ela tem crenellations, né? Crenellations, que são os quadradinhos, em volta, no topo dela todo, em volta dela toda. No topo dela todinho, assim, dando 360 no topo dela inteiro. Tanto apontando para a parte da frente, para a parte de trás, né, para dentro do castelo, tanto para a parte fora do castelo, tanto para as laterais das muralhas, tá? Modelo clássico. E aí a gente tem os outros modelos. O próximo seria esse modelo aqui, onde basicamente é como se fosse só mais uma extensão da muralha. É uma torre, mas ela, simplificando, ali uma área chega pra frente, tá? Ali a muralha vai indo no nível da muralha. Essa torre é do mesmo nível da muralha, ela não é mais alta, nem é mais baixa que a muralha. Ela é mais pra frente que a muralha, porém ela é do mesmo nível. Então, nisso você tem o quê? Você tem porque assim, uma torre, se ela só for a torre mais efetiva que você vai ter, pelo menos numa dualidade assim, vai ser uma torre alta um pouco mais pra frente. Você pode ter uma torre que seja na mesma linha que a muralha, assim, na mesma, não chegue um pouco mais pra frente que a muralha e seja mais alto, ou uma torre que seja o mesmo nível da muralha e seja um pouco mais pra frente. Mas normalmente faz mais sentido, é mais importante você deixar ela mais pra frente do que mais alto que a muralha em si. Já eu explico por quê. Enfim, e aí tem esse tipo de torre onde é do mesmo nível que a muralha, porém chega um pouco mais pra frente. Então você, apesar de você não ter a vantagem da altura, né, pra você conseguir pegar os inimigos mais de longe e tudo mais, numa altura superior. E a outra coisa que a altura te dá é o fato de você impedir que os inimigos meio que atravessem. Porque ali é bem como colocar a muralha. Por exemplo, a gente tem uma muralha e tem duas torres nela. Entre essas duas torres, né, que tem essa seção de muralha, se o inimigo sobe ali, para ir para a próxima seção de muralha, ele tem que passar uma torre. Então, como a torre é mais elevada, ele vai ter que lutar contra os inimigos daquela torre para conseguir ir para a próxima seção da muralha. Senão ele vai ficar preso naquela seção da muralha. Ele pode descer e tudo mais, mas vai ser bem mais difícil do que ele tentar descer pelo caminho normal e tudo mais. Então, as torres elas podem servir como pontos para segurar o inimigo de dominar toda a muralha, porque nesse estilo aí, por exemplo, se o inimigo sobe ali, ele meio que consegue dominar toda a muralha fácil. Só vai ter os soldados da defesa para impedir isso. Se você tem a torre, você tem mais alta, você tem os soldados de defesa com a torre, porque os caras sobem naquela seção de muralha e aí os caras da defesa eles só vão na torre e eles seguram ali na torre, onde é bem mais fácil de você se proteger e segurar o inimigo, que você pode tirar flecha neles e a área da porta para entrar na torre é pequena, é uma parte estreita, então é mais fácil você defender do que na muralha em si, que é um pouco mais largo, onde normalmente pelo lado de dentro não tem encosto, então tipo, você pode cair, você não tem lugar para tirar flecha, sabe? Enfim, é um pouco mais à frente e você não tem altura, né? Então você não tem todas essas vantagens que eu acabei de falar. Porém, você ainda consegue atirar nos inimigos que estão perto da muralha, atirando assim pela lateral da torre, conseguindo atirar pelos dois lados. O segundo tipo agora seria o Health Tower, que é
traduzindo para português, half tower é meia torre. Seria mais ou menos uma metade de uma torre completa. Tá? Pega a torre clássica, corta ela ao meio, tipo isso. É metade. Vocês podem ver na foto. Pro lado de fora do castelo, ela chega pra frente, ela é mais alta. E ela tem as crenellations em cima, só que só tem crenellations e proteções, né, viradas para o lado de fora do castelo. Para o lado de dentro, você não tem crenellations e defesas apontando para o lado de dentro, nem uma parte indo mais para fora apontada para o lado de dentro do castelo. Ok? Esse é o segundo tipo de torre. A gente tem diversas variações e tudo mais. Enfim, é basicamente isso. Outra variação que a gente tem nela, que é muito importante, algumas têm paredes, agora virado pro lado de dentro. Agora o lado de dentro, tanto deixar aberto, tanto você pode botar para uma parede. E aí a gente tem os lados bons e os lados ruins. O lado bom de deixar sem parede é que caso o inimigo ele invada aquela torre, ele vai ter pouca proteção, porque ele vai invadir aquela torre, ele vai dominar aquela torre e o time da defesa vai conseguir atirar coisas e tudo mais nas pessoas, nos inimigos que dominaram a torre, e os inimigos não vão conseguir se defender porque é aberto, não tem proteção nenhuma, é virado pro lado de dentro do castelo. Porém, você não consegue criar quartos. Se você fecha aquilo, eu não tô falando sobre deixar um pouco mais pra dentro ali do castelo a torre clássica, só tô falando de botar só uma parede reta ali tampando. Você pode criar quartos. Quando o inimigo domina ele vai ter um certo nível de proteção ali, porém você tem quartos, você consegue ter quartos, e quartos são usados para infinitas funções, e você precisa de quartos. É legal ter quarto, mais quarto, tipo, quarto era bem útil, bem utilizado. A desvantagem de um é que você não tem quartos, e a vantagem é que caso o inimigo domine, ele não tem como se proteger. Já por outro lado, você consegue ter quartos pelo lado bom, e o lado ruim é que o inimigo ele consegue ter um certo nível de proteção quando ele domina aquela torre. Ok? E agora eu vou explicar as dualidades entre uma meia torre e uma torre clássica completa, que dá os 360 completinho e tem as crenellation na volta em cima certinho, que também tem virado pro lado de dentro, defesa e tudo certinho, igual no lado de fora. E a meia torre, né, que a gente acabou de ver. Como eu disse, a minha torre pode ter uma parede ou não, mas vamos lá. A torre clássica, para você construir ela, você vai gastar mais recurso, enquanto a meia torre, você gasta menos recursos para construir ela, porque você não precisa dar a volta completa. Porém, a torre clássica, caso o inimigo capture ela vai ter defesa pro lado de dentro do castelo. Isso é ruim, porque o lado de dentro do castelo é o lado que você tá, entende? Mas aí você fala, mas aí tem as meias torres com parede, onde ele também vai ter. Não necessariamente, porque as meias torres com parede, ele vai conseguir se proteger dentro da torre, mas ele não vai conseguir revidar, tirar flecha de volta. Se você tem a torre clássica completinha, o inimigo vai conseguir tirar flecha de volta, vai conseguir revidar contra você com proteção. A Health Tower com a parede, ela simplesmente vai proteger o inimigo, mas ele não vai se revidar com a proteção. Tem essa diferença. Porém, de novo, caso o inimigo ele consiga entrar no seu castelo e ele não chegue a dominar sua torre, você vai conseguir ter uma proteção dele do lado de dentro. Então, caso ele entre no seu castelo, mas ele não chegue a dominar sua torre, você vai conseguir atacar ele, revidar contra ele com proteção. Se você tem a Half Tower por outro lado, o inimigo vai conseguir entrar, você vai perder toda a sua proteção. Se o inimigo entrar e conseguir pegar um ângulo por você por trás da sua torre, já era, você não tem mais a vantagem da proteção. Eu simplesmente, na minha opinião, eu nunca cheguei a uma conclusão de qual é melhor. Você pode ter a sua opinião aí e tudo mais, mas enfim, você pode ver que tanto os estilos de meia torres, tanto a torre normal e a dualidade entre as duas, tem seus lados bons e ruins. Agora voltando rapidamente para pro primeiro tipo de torre lá que eu tinha falado, que é a que tem o mesmo nível da muralha e é um pouco mais pra frente, aquela realmente é óbvio, dá pra você dizer que uma meia torre ou uma torre clássica é melhor que aquilo, porque a torre clássica e a meia torre, elas são mais altas, elas são igual a torre de antes, um pouco mais pra frente, porém elas são mais altas, logo elas têm vantagens com isso.
Tanto de ter uma vantagem de altura contra um inimigo, tanto de ter um lugar bom para você segurar o inimigo nas seções de muralha. Então nisso dá pra vocês falar que é melhor a torre clássica e a minha torre do primeiro estilo de torre que eu te falei. Que eu falei pra vocês. Mas já entre a torre clássica e a minha torre, eu nunca cheguei a essa conclusão. E aí realmente vai depender da sua opinião. Em muitos de casos específicos em si. Ok, basicamente isso. Resumindo assim mesmo, bem resumidamente, são esses os tipos de torre que tem, tá? E agora a gente vai falar sobre telhados em torres. A gente vai falar basicamente a variação que a gente pode ter tanto em meia torres, que a gente pode ter em todos os tipos de torres, na verdade. Essa variação a gente pode ter em todos os tipos de torres, que é o telhado em si. E você pensa, por que botar telhado? Tem as torres ali e tudo mais, e você pensa, por que eu vou botar um telhado numa torre? E o telhado pode dar pra botar em todos os estilos de torre que eu falei, todos os tipos de torre que eu falei anteriormente. Primeiro motivo, obviamente, é porque quando chove, a água escorre pros lados. Ela não fica parada ali pegando na pedra e ali estragando a pedra e você tem que fazer mais manutenção e aí estragando a pedra e tudo mais, e aí incomodando também, causando infiltração, umidade. Isso também pode aumentar a doença, muita umidade no lugar, e tudo mais, etc, etc, etc. Enfim, você não quer água acumulada em pedra. Segundo motivo é que na Europa nevava muito, então isso serve para neve também. Outro motivo é mais defesa ainda. Porque quando você tem um telhado, agora você tem a parte de cima, a sua parte de cima protegida. Onde é bem mais difícil do inimigo conseguir atirar flechas ou coisas em você por ângulo de cima. A maioria dos projéteis vão vir por ângulo de baixo ou de lateral, onde vai bater nas crenellations, mas de vez em quando pode pegar por cima, então é melhor que você tenha em cima. Quarto motivo é que você cria um quarto. Quando você bota um telhado, você cria um quarto, porque sem o telhado não dá pra ser um quarto, porque tá aberto. Mas quando você bota o telhado, ele pode, aqui o topo da torre pode virar mais um quarto ainda. Então são esses os motivos por que eles tinham torres. Aí agora eu quero falar sobre uma coisa bem mais específica para vocês. Por que os telhados eles têm aquele formato triangular com dois ângulos, onde vem um ângulozinho pequeno, aí vai outro ângulo bem altão assim, onde os telhados são bem altos e eles se dividem em dois ângulos, um pequenininho e um bem grande. Por que isso acontece? Então, na verdade, muitos castelos não tinham telhados assim, tá? Você acha muitos castelos com telhados de só um ângulo e bem menos inclinados, bem menos pontudos, bem menos conudos, bem menos horizontalizados, tá? Bem mais na vertical. Enfim, você acha esse tipo de telhado, porém você acha também os tipos de telhado onde eles são mais pra vertical, eles sobem mais. Por que essa variação, sabe? Lembre-se, quase não é à toa, tá? Sabe? Não é à toa. Não é à toa. Tem motivo pra tudo. E eu vou dizer pra vocês que é melhor ter um telhado em formato de cone, mais alto, e um telhado mais na horizontal, mais pra baixo. Por quais motivos? Vamos lá. Primeiro motivo. Neve, tá? A neve, se você tiver um telhado muito na horizontal, a neve pode acumular, ela não pode toda escorrer. E na Europa neva muito em muitas partes dela. Se você tem uma mais na vertical, a neve escorre mais para lateral, tá? Segundo motivo é que você cria mais um quarto ainda. Porque é o seguinte, quando você bota um telhado, você cria um quarto. Se você bota um telhado alto, você cria dois quartos. Entende? Você cria mais um quarto. Ou, sei lá, um quarto com telhado com um teto mais alto, sei lá. Sabe? Então você cria mais espaço ainda na sua torre. E você quer espaço, sabe? Claro, claro que em excesso pode ser ruim, mas enfim, com equilíbrio, geralmente os caras querem espaço no castelo pra guardar coisas, etc. Enfim, e mais quartos também, normalmente.
Enfim, então é por isso que eles têm esses telhados mais altos. Tanto por problemas de neve, tanto para criar mais espaço. Agora, vamos ao próximo motivo. O porquê que tem dois ângulos. Por que o telhado tem dois ângulos? Porque enquanto um telhado mais para horizontal, ele normalmente é só um ângulo, e por que os para vertical eles normalmente são tem dois ângulos, eles se dividem em dois ângulozinhos, um menor e um maior. Primeiro motivo. Quanto mais alto o telhado, mais telhado você tem que ter, mais lajes, mais material você vai usar para fazer aquele telhado, mais pesado ele vai ser, mais matéria vai ter nele. Por quê? Porque ele é mais alto, ele é mais caro, você precisa de mais telhas, você precisa de mais pilastras para segurar aquilo, consequentemente ele fica mais pesado. E se você faz aquilo em só um ângulo, o telhado todo o peso do telhado vai estar alinhado nas paredes do castelo. E isso pode desestabilizar. Você não quer aquilo caindo, ou por ataque inimigo, ou por, sei lá, neve ficando pesada demais e quebrando, ou etc. É muito peso nas paredes. Não tô falando que não dê certo você botar todo esse peso nas paredes. Pode ser que sim, com certeza, não é necessário. Mas é mais seguro, tem menos chance de dar ruim se você diluir esse peso. E como que se dilui? Tem mais chance de dar ruim se você botar todo aquele peso daquele telhado ali, do que se você dividir esse peso. E aí o que acontecia? Normalmente eles tinham maticulations nas torres. E quando você cria uma maticulation, você chega um pouco mais à frente. E o que eles faziam? Eles basicamente não precisam de todo aquele peso no telhado, só uma parte. Eles podem meio que dividir um telhado em duas partes, tá mais seguro, porque você tem uma distribuição de peso do telhado melhor. Por quê? E por que você fala, pô, o telhado principal continua existindo, a matéria dele continua existindo? É por outra questão, que é o seguinte: quando você cria um telhado, você quer deixar uma pontinha do telhado mais pra fora, pra água e pra neve não baterem na parede. Porque se você deixar ela alinhada com a parede, a água e a neve vai escorrer e tudo mais, e ela vai ficar batendo na parede e tudo mais, assim, destruindo a parede, degradando ela, sujando ela, etc, etc, etc. Deixando ela mais úmida, enfim. Então você deixa um pouco mais de ponto pra fora pra ela cair e bater no chão, e não bater na parede e ficar escorrendo pela parede. Então, todo aquele peso da muralha, ela tinha que ser apoiada no muro, com uma pontinha dela pra fora. Logo, ela tinha menos apoio, menos parte dela estava apoiada no muro. Porque uma partezinha dela tinha que estar pra fora, sem encostar em nada, sem se apoiar em nada. E a outra parte estava apoiando ali na pedra. Quando você cria esse outro ângulo, com as maticulations também, né? Você pode recuar para trás esse telhado. Logo, agora todas as pilastras do telhado, todas as coisas que sustentam ele, estão apoiadas na pedra, 100% de contato na pedra. Logo, o telhado principal tem mais contato com a pedra, ele consegue proteger mais. E você cria outro telhadozinho, outro ângulozinho, um telhado muito mais leve que o telhado principal. E aí, esse telhado mais leve, você deixa uma parte dele, e aí você vai apoiar ele no murozinho, nas crenellations e tudo mais ali, no murozinho que você criou, o segundo murozinho que você criou, né, para criar as maticulations e tudo mais, que é a crenellationzinhas ali. E aí você apoia esse segundo ângulo nas crenellations ali, e aí você deixa uma pontezinha para fora. E aí, como é bem mais leve, tem muito menos risco de dar ruim, porque agora é uma coisa leve com menos contato na pedra do que uma coisa pesada com menos contato na pedra. Porque o telhado principal, que é mais pesado, agora tem total contato com a pedra, mais estável. E aí o outro telhadozinho agora que não vai ter 100% de contato na pedra, porém ele é mais leve, então vai ter menos chance de dar ruim. Ok? É bem complexo, mas espero que você tenha entendido. E esse é só um dos motivos para você ter... Isso que eu falei é só um dos motivos para você ter esses dois ângulos. O segundo motivo é o fato de você criar maticulations e crenellations.
Quando você cria essas Matriculations, você chega mais pra frente. Então se você não cria esse outro ângulo, beleza, a maior parte da torre vai estar protegida com o telhado. Porém a outra parte da torre Matriculations e tudo mais, onde os soldados ficam em cima na hora de defender o castelo, vai estar exposta a neve e chuva. E você não quer isso, então você cria esse outro ângulo para servir como outro telhadinho para as Matriculations e Crenellations. Basicamente isso. Aí na tela deve estar passando umas fotos de como que é construído, como mais ou menos funciona todo o trabalho aí, tá? E como vocês podem ver, o telhado principal, se ele se apoia na parede principal do castelo, tá? Sobe assim reto, a torre sobe reta, a parede dela vai até o topo reto. E você apoia o telhado principal nessa parede estável, mais dura, mais reta. E aí depois você cria as Matriculations um pouco mais pra frente. E aí você apoia o outro telhadinho e tudo mais. E aí o telhadinho pequeno se apoia na paredezinha das Crenellations. E o telhado maior apoia numa parede principal, onde você vai estender essa parede principal para apoiar. Enfim, as imagens estão mostrando. Beleza. Ok, torres estão fechadas agora. Agora a gente pode ir pro próximo tópico. Agora nós vamos falar sobre a pintura branca em castelos. Por que castelos tinham pinturas brancas? Se você não sabe, castelos tinham sim pinturas brancas. E eram muito, não era raro, era muito castelo. Não sei dizer se era a minoria ou a maioria, tá? Mas eram muitos castelos que eram pintados com tinta branca. Hoje em dia a gente não vê muito porque é uma tinta. Ela, em alguns anos, sem você renovar ela sai. E aí se passou séculos e a tinta sumiu e ficou só a pedra, né? Por isso que você tem pouquíssimos exemplos de castelos realmente com pintura branca atualmente. E os castelos que tem essa pintura branca atualmente foram castelos que ficaram mais séculos sendo cuidados, ou castelos que são usáveis hoje em dia tanto para turismo e tudo mais, então os caras renovam, eles cuidam, ou pouquíssimos lugares que ainda sobrou tinta branca da época no castelo, mas isso aí é bem difícil. Enfim, e tinha muito. Aí deve estar passando aí vários castelos com tinta branca, tá? Várias pinturas também, tá? De castelos com a tinta branca. Não é à toa os castelos estarem nas pinturas brancos, não é pira dos desenhistas, é porque realmente eram brancos. Os castelos realmente eram pintados de brancos. O motivo que era branco exatamente eu não sei. Deve ter tanto motivo artístico, porque chama mais atenção do que, sei lá, o preto, por exemplo. O branco chama mais atenção, assim, é uma coisa que brilha mais, chama mais atenção. Por esse motivo eu posso dizer que eles pintavam de branco. E já deve ter outros motivos, por exemplo, o teor do recurso que fazia essa... Eu não sei qual era o recurso usado para fazer a tinta, mas provavelmente era um recurso que eles tinham muito mais. Provavelmente fazer essa tinta branca era bem mais fácil de fazer do que fazer algum tipo de tinta preta ou azul ou vermelha. Então eles usavam branco mesmo. Deve ter outros motivos também. Tá? E essa tinta branca funciona como uma tinta, igual hoje em dia. Serve tanto para você deixar o castelo bonito, tanto pra você chamar atenção, a parte estética. Eles pintavam sim os castelos por fazer estética. Olha meu castelo branco ali, brilhando, bonito, lindo. Tanto para proteger de infiltração, de umidade, de proteger a pedra em si. Porque aí você bota a tinta branca e igual você bota a tinta na sua parede para ficar bonitinho e proteger a parede de coisas exteriores, a mesma coisa você vai fazer com a parede de pedra do seu castelo. Você vai botar para ficar bonitinho e também para proteger de fatores exteriores a pedra ali. Funciona do mesmo jeito que uma tinta normal hoje em dia, tá? E tinha muito. Podem confiar, tinham muito. Inclusive eles não usavam essas tintas em castelos, usavam em construções normais também, em casas, etc. Eles usavam essas tintas brancas em outros tipos de construções também da época. Era bem comum. Ok. Basicamente isso, tá? Bem simples mesmo usar tinta. Era só pra passar essa coisa interessante pra vocês. E agora eu quero falar sobre um fator bem interessante. Que vocês acham que só tinha construções com tinta
branca em construções de pedra? Não, meu amigo, não tinha. As construções civis, tá? Casas e tudo mais, eu sei que eles botavam tinta branca em terra e madeira, tá? Eles faziam tipo uma parede de terra assim, com um pouco de madeira e tudo mais, e argila e tudo mais, e aí eles passavam a tinta branca e tudo mais. Eu sei que não era de pedra realmente, porque pedra é um material caro, difícil de se ter, mas nos castelos também esse padrão acontecia. Mas como não dá pra você fazer uma parede de argila, de terra no seu castelo, madeira. Eles pintavam madeira com essa tinta branca. Olha, quando eu afirmo isso, sendo bem sério, eu não quero afirmar 100% de certeza, porque eu realmente não achei nenhum registro histórico 100% confiável do que isso acontecia. Mas eu achei registros históricos que deixam bem claros, que você fica tipo, caraca, não é possível. É realmente bem na cara, assim, onde que você pode deduzir o que eu tô falando. Vai passar duas imagens aí na tela de vocês, onde vocês podem ver que tem ali aí a torrezinha, né? Tem a torrezinha, a parte de baixo é pintada de branca, e a parte de cima, que é um pouco mais largo que a parte de baixo, né? Ela chega um pouco mais pra frente, é pintada de branco também. Porém, o que segura a parte de cima, você pode ver que a parte de cima tem matriculations, é um pouco mais pra frente ali. Você pode ver o que tá segurando a parte de cima são de madeira. São de madeira. O apoio para se formar as matriculations da parte de cima, criar, deixar a parte de cima maior, são apoios de madeira. E é uma coisa meio idiota você botar pedra, madeira segurando aquela quantidade de pedra. É muita pedra ali, aquilo é realmente muito pesado. Madeira segurar aquilo é bem arriscado, provavelmente vai dar errado. E se não der, cara, é bem fácil de dar. Enfim, e tem outra imagem que mostra a mesma coisa. Vocês podem ver que a parte de baixo ali é branca e a parte de cima também é branca, porém com apoio de madeira. E você pode ver que tipo, você fica tipo, cara, nossa, aquele tanto de pedra apoiado por madeira, sério, não é possível, sabe? A parte de baixo pode até ser realmente pedra, mas a parte de cima é bem óbvio que é madeira, porque é bem lógico você apoiar aquele tipo de pedra com madeira. Porém, eu não vou afirmar com 100% de certeza, porque isso só são pinturas da época, tá? Isso aqui são pinturas da época, tá? São reais. Porque só são pinturas da época. E também, eu sei lá, o pintor errou, não sei. Preciso de mais fontes pra falar que isso é 100% de certeza. Mas que tem muita chance de realmente eles pintarem a madeira de branco. Por que eles pintavam? Obviamente, igual por motivo de tinta, né? Proteger contra umidade, coisas exteriores, e deixar mais bonito também. E também pro terceiro fator, pro seu inimigo pensar que aquilo é uma parede de pedra, sabe? Você deixa de branco, e aí o seu inimigo ele pensa que é uma parede de pedra, sabe? Ele não sabe se é de madeira ou de pedra, e aí ele fica mais receoso em fazer a ação dele, porque uma parede de madeira é bem menos resistente que uma parede de pedra, então ele não sabe muito, ele vai ficar tipo, ele normalmente vai deduzir que aquilo é uma parede de pedra, porque se ele deduzir que é uma parede de madeira, ele vai falar, cara, e se for de pedra, mano? Eu vou me ferrar muito. Então eu vou deduzir que é de pedra aqui, porque eu prefiro não arriscar, sabe? Então pra você esconder do seu inimigo que dá uma parede de madeira, tá? Ok. E agora vamos para o último tópico. Agora nós vamos falar sobre gargoyles. O que são gargoyles? Olha, gargoyles são um bagulho bem bizarro, não fique em choque, mas basicamente é isso que tá aparecendo na tela. São essas coisas saindo pra fora dos castelos com formato de, sei lá, de alguma coisa, dragões, bichos, demônios, alguma coisa do tipo. O que são gargoyles? Gargoyles existem por uma função: para servir como um tubo para tirar água que fica no castelo. Como assim? Muitas das construções que existiam nos castelos, muitas delas, o telhado ele não conseguia pegar todo o topo. Por exemplo, você tem um keep,
você tem seu keep. E aí você nas laterais, nos topos das paredes, você tem as suas crenellations. E lá os soldados têm que andar. Porém o meio, aquele meião do topo do seu keep, ficaria, você não usa aquela parte pra nada e você simplesmente usa pra nada. E você não quer que fique água acumulando, neve acumulando ali. Então você cria um telhado e só nas bordas que você deixa uma área reta para as pessoas andarem. E aí nesse telhado a água, a neve escorre. E você se pergunta, tá, mas vai acumular ali? Não, e aí na área que a água e a neve escorrem, tem buracos. E desses buracos, esses buracos criam em túneis. Esses túneizinhos levam a água escorrem a água da área ali acumulada até pra fora do castelo, pra área de fora do castelo. E aí eles criam esse tubinho um pouco pra fora, assim, da parede, onde a água escorre pra fora e cairia fora, algo do tipo. E normalmente eles botam decorações nisso, tanto formatos de dragões e demônios, quanto de outras coisas também. Eles mesmos que decoravam esse mini túnelzinho que eles deixavam pra fora, de diferentes coisas. Pra ficar bonito, né? Estética. Enfim, era pra isso que os gargoyles serviam. Basicamente isso aí no vídeo vai estar mostrando imagem, tudo certinho pra vocês entenderem bonitinho. E é isso. Obrigado por tudo, galerinha. Esse foi o vídeo, essa foi a parte 2. Eu não sei se vai ter mais alguma parte sobre os castelos medievais europeus. Eu acho que eu já passei por tudo de forma resumida. E eu acho que já foi tudo. Isso aí, galera. Valeu. Se inscrevam no canal se você quer mais conteúdo do tipo. Deixe seu like no vídeo se você gostou. E compartilhe o vídeo para pessoas que você acha que terá interesse nesse tipo de vídeo aqui também. Qualquer sugestão para o próximo tema do vídeo, podem deixar nos comentários. Muito obrigado e falou!